Pearl Grimm. Livro 1. As Sementes do Conflito. Capítulo 5. Cativo e Cativeiro. Um Demok limpava o chão de madeira com toda a força que possuía. Era de pele escura, cabelos crespos e faces de uma frialdade descomunal. Vestia apenas uns calções de pano castanho, sendo que o resto do seu robusto corpo era completamente visível. Limpava aquele chão, pois o seu capitão exigia que o seu navio se mantivesse extremamente limpo e organizado. Obviamente que isto era mentira, pois aquela casta de Demoks, os corsários, despojavam tudo o que era higiênico ou límpido. O facto de os capitães das grandes embarcações obrigarem a sua tripulação a executar árduos trabalhos de limpeza era uma mera desculpa para poderem ver algum sofrimento nos olhos dos seus súbditos. Sádicos e melindrosos eram os Demoks. Repentinamente, o servo do navio viu o chão do navio mais detalhadamente quando o seu nariz encontrou as tábuas de madeira. Voltou a levantar-se, recuperando da forte pancada na nuca, ainda com um fio de sangue a lhe escorrer da narina direita. Um outro corsário, e este ainda mais espadaúdo e de longos cabelos, empunhava um monóculo de metal prateado e segurava uma espécie de chibata de couro na outra mão. "A trabalhar, verme!" rosnou na sua voz gutural, aproveitando a ocasião para chicotear o outro pirata nas costas. Era certo que o corsário que aparecera agora era mais forte a nível corporal e estava armado, mas era também certo que o servo da embarcação poderia pegá-lo pelo pescoço por trás quando este se fosse embora. As correntes metálicas que ligavam os seus dois pulsos serviriam de boa arma de sufocamento. E por que não o fazia então? Era óbvio. Apesar de estar numa situação vantajosa de se vingar de todas as atrocidades contra ele cometidas por aquele nojento capitão do navio, havia algo que o impossibilitava de o fazer. Isto porque aquele corsário não se tratava de qualquer corsário. Era Breshan, o líder de toda a pirataria Demok no mundo ad Imaginem. E para além disso, era também um dos braços da Cruz de Luferus, a organização de Demoks diretamente ligados ao trono de Elar. Breshan era o braço acima da cruz, simbolizando o poderio do mal no norte, sendo que este, para além de ser o principal responsável pelas pilhagens aos navios grothianos na região do Mar do Norte e das Arribas de Marfim, regia também uma cidadela mercantil nas montanhas do desvario chamada Ardwil. Faziam parte da Cruz de Luferus também Labtezar, o braço direito, que era o Demok mais chegado ao Pai do Mal, e aquele que mantinha a ordem na Península Negra no leste. Ledger, o braço esquerdo que tinha como principal área de vigilância o oeste, principalmente Groth, e por fim o braço de baixo, Beelzebub, que liderava a potência de Elar no sul, nos desertos amarelos. Luferus, criador da sombra, encontrava-se no centro da cruz e era dele que emanava todo o poderio negro. Breshan aproximou-se de uma das bordas do navio onde viajava e pegou no seu monóculo de metal prateado, estendendo-o. O seu objeto de especial estimação, o seu monóculo, que tudo lhe permitia ver à distância para tudo conquistar na proximidade, era feito de prata genuína, principal riqueza que abundava nos cofres de Elar. Depois de ajustar a lente do seu objeto de especial carinho, o temível corsário dos Quatro Mares conseguiu avistar a costa pela primeira vez em longos dias desde que partira dos portos da ilha de Neuer. Fazia 2 semanas que saíra da ilha Demok com um carregamento de 50 escravos para troca no mercado negro na cidade de Limbogard, um burgo fronteiriço entre a Península Negra e o Grande Istmo. Este último era uma porção de terra que fazia a divisão entre o continente e a Península Negra, sendo que era praticamente deserto, havendo apenas a cidade de Limbogard a fazer fronteira com a Terra do Mal e Limboburg na fronteira com Forlor. No centro encontrava-se a majestosa fortaleza de Purge, erguida por humanos para manter o pacto entre os Demoks e os Angoks, celebrado nesse mesmo castelo e moderado pelo ancião druida Azrish. Nos dias que corriam, o antigo mago ainda governava Purge e mantinha um exército de homens oriundos das montanhas do desvario ao seu serviço. Breshan recebera ordens específicas de Luferus para fazer a descarga da sua mercadoria de escravos na cidade de Limbogard, mas já que a guerra estalara, as pretensões modificavam-se. O burgo, governado por homens, era célebre pela sua pujança comercial, e era lá que se situavam as mais ricas salinas de todo o mundo ad Imaginem. Para juntar o comércio do sal ou da prata, que já corria fluentemente nos seus cofres, o Pai do Mal ordenara que Breshan armasse uma cilada. Tomaria Limbogard para os Demoks e ninguém ficaria a saber,
pois, sob a ameaça de aniquilação total da cidade mercantil, os homens que aí negociavam iriam ser tomados de surpresa e iriam manter as trocas comerciais com Purge, encenando um cenário realístico de que as suas economias eram ainda sustentadas por humanos somente. Um plano brilhante, sem violência para o desgosto de Brechan, mas com resultados económicos estrondosamente favoráveis para o ânimo de Luferus. E o chefe dos corsários tinha já prometido o seu quinhão do negócio saleiro, caso a missão fosse um sucesso. Limbogard seria tomada de forma encenada e, por isso, seria de difícil visibilidade a conquista desta cidade no panorama do mundo. Para além da forma cautelosa e quase silenciosa da tomada da vila mercantil, era certo que a guerra estava declarada entre humanos e Demox, pelo que se em alguma altura se descobrisse o golpe, este seria apenas considerado como apenas mais um conflito bélico. Luferus pensava bem e sabia exatamente como tomar Limbogard sem que um suspiro fosse notado. Brechan chamou um Democ numa voz gutural que lhe era bem característica. Azarog! Rapidamente, aquele que parecia ser o imediato navio apareceu à beira do mastro da embarcação, descendo as escadas do patamar onde se encontrava o leme. Era baixo, magro, mas com uma farta cabeleira negra repleta de tranças com penduricalhos que faziam lembrar ossos. Capitão? Disse o Democ convocado, estacando e fazendo uma continência à Brechan. Estamos a chegar a Limbogard, informou de uma forma seca. É aqui que desembarcaremos e levaremos a glória Democ aos portos humanos. Como antes te informei, verme, o nosso plano deverá ser levado a eito de forma cuidadosa. Não iremos arruinar este golpe por nada. Lembra-te que eu dar-te-ei 20 zurdas mal a missão esteja terminada. Claro, meu capitão, consentiu Azarog, o imediato, numa voz que era estranhamente aguda para a sua casta. Brechan inspirou profundamente, observando as pequenas casas de pedra que se avistavam ao horizonte e que cada vez mais se aproximavam da sua vista. Começara o golpe. Azarog! Voltou a chamar o imediato, este que se preparava para voltar ao leme. Dá ordens aos outros que baixem as velas. Baixar as velas, meu capitão? Perguntou estupefactamente o corsário. Mas isso não... Eu sei que isso irá atrasar a nossa viagem, cortou ferozmente Brechan. Mas tempo é algo que não nos falta. Dá as ordens aos outros vermes e exige para pegarem nos remos e dirigirem-se para os seus bancos. Compreendido, capitão, disse Azarog, ainda um pouco atordoado pela ordem insólita do seu almirante. Era de facto estranho que fosse dada a ordem de recolher a vela para o navio de corsários. A verdade era que o estandarte Democ, um círculo cravejado de 12 flechas, flutuava ao sabor do vento nos bordados brancos da vela negra. Brechan era arguto e sabia bem que alguma vigia da costa limbogardiana poderia reparar na vela no horizonte, soando o alarme e fazendo com que a hostilidade anticorsária principasse. Desta feita, as duas velas do barco foram recolhidas e os escravos que se encontravam no porão foram obrigados a subir e a se sentar em longos bancos que se encontravam nos extremos do navio. Com um chicote na mão, 2 Democs, um de cada lado, comandavam o erguer e o baixar dos enormes remos de madeira que eram utilizados para fazer movimentar a embarcação. Brechan sorria, quase saboreando uma vitória manhosa. Após uma hora, o navio de corsários dava a sua entrada no porto de Limbogard. Era de facto uma cidade tipicamente mercantil. As pequenas casas pétreas afilavam-se ao longo da costa, refletindo o sol nas suas negras telhas. Da praça principal, com o seu chão de paralelepípedos de pedra, erguia-se um pelourinho em que notavelmente se via um brasão onde figurava um peixe rodeado por 2 cordas e encimado por 2 espadas. O gorás era o símbolo do povo costeiro do Grande Istmo, em homenagem ao animal marinho mais pescado naquela zona e que, para além de ser o principal componente da dieta alimentar de Limbogard, era também o segundo produto mais exportado pelos homens da costa. O primeiro, o sal, encontrava-se nas salinas ao lado do porto que albergava pelo menos 10 navios de diferentes nações do mundo ad imaginem. Os homens de Groth trocavam a sua madeira clandestina cortada em Gilbrecht pelo sal. Os Angoks davam as suas moedas de ouro em troca de tão raro peixe e os tribais dos desertos amarelos vendiam as suas belas sedas, comprando vidros. Brechan observava o comércio na praça principal. As bancas de madeira enchiam-se de diferentes tipos de raças. Os banqueiros acorriam ao mercado e os jornaleiros espalhavam-se pelas ruas, cumprindo as suas jornas no fervor de pleno êxtase. Os dentes amarelados do corsário surgiam debaixo de uns lábios negros, revelando um meio sorriso de satisfação. Ao lado de Brechan, um lobo de pelo farto e acastanhado colocava as suas patas numa das beiras do convés, espreitando a paisagem. Brechan, que parecia não ter qualquer tipo de afeto por qualquer ser vivo, estranhamente deu uma festa na cabeça do lobo e falou com ele, na sua voz habitualmente gutural.
Caro Rufus, o dia é nosso. O lobo uivou, atirando o seu enorme corpo para trás, pousando as patas no chão de madeira da embarcação e fazendo um pesado ruído. Rufus tratava-se de um lobo das montanhas do desvario. À semelhança dos caninos que tinham como habitat natural as montanhas brancas em Groth, os lobos da zona extrema norte do continente tinham pelo menos 3 vezes as dimensões de um lobo regular. Não obstante, ao invés dos canídeos das neves que possuíam pelagem negra, cinzenta ou branca, estes tinham pelos acastanhados ou amarelados e os seus músculos eram deveras mais desenvolvidos, tendo estes uma força descomunal que poderia ser superior à de um Demok bem treinado para a guerra. No entanto, perdiam na inteligência para os lobos das Montanhas Brancas, o que os tornaria adversários de valor equilibrado caso uma peleja se desse entre eles. Outrora fiéis aos homens de Groth, os lobos castanhos operavam agora sob o comando dos corsários, desde que as montanhas do desvario tinham sido conquistadas pelos Demoks. Rufus era o lobo de estimação de Brechan, à semelhança da relação entre Keith e Yon, e era, muito provavelmente, a segunda coisa que o temível corsário mais estimava no mundo. O navio dos piratas de Brechan acabara de atracar no porto de Limbogard e um guarda costeiro aproximou-se do cais com uma lança de metal negro na arma. A sua roupa era de veludo vermelho bem trabalhado, digno dos tecidos dos desertos amarelos com bordados dourados. Apesar da exuberância do trajar da burguesia limbogartiana, os seus homens eram conhecidos pela sua pequenez e aquele guarda não era exceção. Uma face pequena e redonda encimava o casaco de fino tecido, pálida como alva, imaculada como a divindade. O seu nariz era igualmente pequeno, assim como os seus lábios que mal se notavam. Os olhos rasgados e castanhos mostravam uma expressão neutra na face do guarda costeiro. A encimar o seu cabelo negro, apanhado num rabo de cavalo, estava o habitual bicorne que a população de Limbogard usava. As botas de couro faziam um barulho curioso contra o soalho de madeira do pontão. Depois de se ter prostrado frontalmente para a embarcação que não mostrava os mínimos sinais de ser pertencente aos nojentos corsários, o Limbogartiano falou numa voz autoritária. Que se apresente o capitão desta embarcação! Poucos minutos após o seu chamamento, uma longa tábua de madeira provinda de alguns degraus estendeu-se das bordas do navio até ao portão. Após o baque contra o soalho, uma pequena figura começou a descer a tábua até chegar à beira do guarda costeiro. Aqui estou eu, o capitão deste navio, proferiu Azarog, tentando manter um tom de poder na sua voz, apesar da agudez da mesma. Nome? Pediu o guarda, sempre com uma expressão neutral. Azarog. Apenas Azarog? Questionou o Limbogartiano curiosamente. Apenas Azarog, confirmou o corsário, aproximando-se lentamente do guarda. As suas estaturas eram praticamente iguais, o que seria estranho, uma vez que um corsário era habitualmente alto e o Limbogartiano mais baixo. Caro capitão Azarog, vejo que estáis zombando e não aceitamos zombaria neste porto, informou o guarda sempre altivo. Dizem-me qual a vossa carga e qual o vosso nome de família. Trago 50 escravos do norte e já disse que apenas me chamo Azarog. O corsário aproximava-se. Desculpai-me uma vez mais, mas neste porto sempre fomos ensinados a perguntar pelo nome de família dos capitães. Um mau nome pode significar um saque. Azarog juntara por fim o seu corpo ao do Limbogartiano. E nunca te ensinaram a não confiar num corsário, idiota? Murmurou ao ouvido do guarda. O Limbogartiano soltou um suspiro de agonia quando sentiu um frio metálico a se lhe encostar à barriga. Leva-me ao grande pensionário, ordenou Azarog vilmente.